Glória a Deus, sejam todos bem-vindos, no nome de Jesus. E vamos aproveitar, amados, essa primeira parte. Nós estamos falando ainda em visão. Não precisa estar cada ponto falando que é visão. Essa primeira parte, nós estamos fazendo uma visão. Amém? Visão do que é o reino dos céus. Depois nós vamos aprender. Estão entendendo, amados? O que é o reino dos céus? Agora é uma visão. Assim, imagina quem que é. Deixa sem som, né? Tirar o som daqui, então. Relógio tem ali também, nem precisaria isso aqui. Então, amados, vamos lá. Nós já falamos aqui uma forma de prescrutar, de entender o Evangelho, dos princípios de Deus, a forma de vivermos. Falamos da trilha do reino, da igreja, que é igreja, que não é igreja. Então, amados, só vou voltar um pouquinho de novo aqui. O discipulado de Jesus trilha o caminho do reino. Dei uma melhorada ali no nome, para expressar melhor. E eu quero fazer só esse comentário. A trilha aqui, o caminho do reino, discipulado de Jesus, ele é um exemplo sobre o discipulado de Jesus. É um exemplo sobre a vida da igreja. Olhar para a frente e seguir o mestre. Então, como eu falei, tudo é visão. Quando olhar para essa imagem, onde um segue o outro, lá na frente está Jesus, sempre lembre que o reino dos céus é isso. Amém? Que a nossa vida de cristão é isso. É seguindo os passos de Jesus. E um que está na frente, sempre nós olhamos o que vai na nossa frente. Seja o irmão mais velho, seja o líder, seja o pastor, ou seja Jesus. E procurar cada um aprender igual e passar para o outro igual. Então, o Evangelho continua o mesmo de Jesus. Amém? Um olhando para o outro, seguindo. Porque é uma trilha que nós seguimos a vida do Evangelho, do reino. E aqui, a trilha. Falei segunda passada, que um comentário sobre o culto da manhã como exemplo a ser seguido. Deus não diferencia entre culto e culto, como entre pessoa e pessoa. Quem planta, colhe. Quem dá, recebe. Quem entendeu como exemplo, já começou a despertar e compreender o que é Igreja Viva de Jesus. Então, quem entendeu que foi como um exemplo a ser seguido, a visão está começando a despertar. Amém? E é esse o caminho de nós despertarmos a visão. Então, meus amados, vamos em frente aqui. Temos um primeiro trabalhinho. Está escrito assim, em 1 Reis, capítulo 18, do verso 30 a 46. Encontre neste texto qual foi o acontecimento mais expressivo, mais importante. Escreva aqui, um só, e coloque o seu nome. Isso aqui é uma coisa super simples. Tem um texto do capítulo 30 ao 46 de Elias, de 1 Reis, aliás, que fala sobre Elias. Só para você ler ali e encontrar qual o acontecimento, que tem vários. Qual é o mais importante? Estão entendendo, amado? Uma coisa super simples. Só escrever ali. Você vai encontrar vários desse texto que aconteceu. Isso aqui narra o momento que aquela questão de Elias,
da disputa, do sacrifício, do fogo do céu que veio, né? Tantas coisas. Então, trago na semana que vem e já entrega para Luana daí a semana que vem, tá? Já nem entrega para mim. Tá bom? Isso nos ajuda a distribuir, então. Isso. Distribuindo aí para o fundo. Alguns distribuem para esse lado aqui também, mais rápido. Isso aqui também é para eu ter uma base de visão. Não é nada complicado. Apenas ler esse texto e entre os vários acontecimentos, você colocar aquele que para você foi o mais importante. É só escrever um acontecimento só. Amados, vocês entenderam? É ler o texto, ali tem vários acontecimentos importantes nesse texto. Escolher um que você achou que esse é o mais importante. Só, e botar o teu nome. 15 minutos você faz. 10 para ler, 1 para responder e 4 para descansar. Como recreio. Amados, entenderam? Vamos lá então. Vamos falar um pouquinho mais e mais esticado um pouco sobre o conceito da igreja. A igreja viva de Jesus na terra. Ela tem como sua visão implantar o reino dos céus. Por isso Deus criou a igreja. Para implantar o reino dos céus na terra. Segundo, ela tem como sua missão salvar o perdido. Então, como visão, nós, quem é que é a igreja? A igreja somos? Qual é a nossa visão como pessoa de Jesus? Como igreja, a visão sempre é implantar o reino dos céus em cada lugar, em cada cidade, em cada nação, em cada casa, em cada coração. Amém? Ela tem como missão, qual é a missão nossa? Salvar cada perdido. E ela tem como o seu maior valor, qual? Na igreja, que somos nós, na igreja, o maior valor que tem é a presença santa de Deus. E agora, essa igreja, ela tem como resultado, qual é o resultado que nós buscamos? Não é um milagre? Não é a riqueza? Não. Amém. Estão me entendendo, amados? É a vida eterna. Para isso Jesus veio. Estão entendendo? Então, papel da igreja, ela tem como resultado a vida eterna. As outras questões resultam já de estar com Jesus. Estão entendendo, amados? Todas as bênçãos e vitórias é resultado de nós estarmos com Jesus, porque Ele tem tudo o que precisamos. 5. Essa igreja, ela tem como sua essência, qual é a essência da igreja de Jesus? O amor a Deus e ao próximo. A essência da igreja de Jesus, estão me entendendo? É o amor a Deus e o amor às pessoas, começando pelos irmãos e depois pelos de fora também. Isso é a essência da igreja. Se uma igreja não tem isso como essência, ela deixou de ser igreja de Cristo. Estão entendendo, amados? A essência da igreja é o amor a Deus e ao próximo.
ela tem como sua finalidade, qual é a finalidade? Transformar cada pessoa em igreja viva. O que isso quer dizer? Quando nós olhamos como exemplo de Jesus, que é a videira e seus ramos, quer dizer, pegar cada pessoa e enxertar na videira, e que o enxerto pegue, brote, cresça e frutifique os mesmos frutos de Jesus. Estão me entendendo, amados? Então ela tem, sim, como finalidade, transformar cada pessoa em igreja viva de Jesus. Só abrir um parênteses, perguntar quem que não veio semana passada, que pode ser que não tenha folha. A Luana estava fazendo xerox lá. Ô Luana, eu trouxe aqui o que sobrou. Minha mão que ele não veio semana passada. Tem aqui, ó. Aí, ó, tem muita gente que foi. Isso, distribui aqui. Tem que ver se está tudo certo. Aquele que deve estar. Esse é só da aula passada? É, só que tem algumas viradas para um lado, para outro. Como é que tá isso aqui, quero ver. Não, mas é toda ela assim, só que tá só virada. Tá. Quem não estava na aula passada? Mais ou menos? Olha aqui, ó. Desse lado também. Mais alguém da aula passada? Jean, tem lugar aqui na frente, bem-vindo. Aqui no meio, aqui tem os 4, 5, aqui tem mais 3, lá mais um, aqui mais 2. Mais alguém, gente? Vem pra frente. Deus te ama aqui na frente. Ó, tem ali no meio também, fica à vontade. Então, sétimo, a igreja, ela tem como razão vivermos segundo o coração de Deus, que o coração de Deus pulse dentro dela. Então isso aqui, ainda como eu falei, essa primeira etapa toda é visão. Que a gente comece a ter uma visão, amém? Do que é igreja viva, do que é a igreja de Jesus, do que é reino dos céus. Estão me entendendo, amados? Mas isso conforme o centro, o evangelho de Jesus. Então você lendo e buscando entendimento, você vai tirar esses mesmos resultados que está aqui. Então a visão da igreja é implantar o reino, a sua missão é salvar o perdido, seu maior valor é a presença de Deus, que mais tem que ser buscado. O seu resultado é a vida eterna, a sua essência principal, a essência é o amor de Deus e ao próximo. E a finalidade é transformar cada pessoa em igreja viva. Quer dizer, um membro que esteja ligado ao corpo, que funcione de acordo com o corpo. E a razão dela é vivermos segundo o coração de Deus, que o coração de Deus pulse dentro da igreja. Esse viver segundo o coração de Deus, eu creio que é a expressão mais forte e mais difícil de todo o evangelho. Não é parar de fumar, ou não é pedir perdão, ou não é perdoar. E nem é amar a Deus e ao próximo, mas viver segundo o coração de Deus, eu creio que é a coisa mais alta, a coisa mais definitiva, a coisa mais profunda, melhor dizendo. Amém? Então vamos entender isso nesta caminhada, amém? Qual é a caminhada que nós estamos? Nós estamos nesta caminhada, estão entendendo? Andando com Jesus, com o Evangelho. E nós vamos entender o que significa ser uma pessoa segundo o coração
de Deus. Amém? Quando a gente entra dentro do coração de Deus. Quando Deus está absolutamente cheio o nosso coração dele. Quando começamos a entender os planos e propósitos de Deus cada dia. Quando a nossa vida, na verdade, nós morremos para o mundo para viver um outro propósito, que é o propósito de Deus. É a coisa mais profunda. Mas no próprio livro de Jeremias, o próprio Senhor tem essa promessa, de dar pastores segundo o seu coração. Então aqui temos uma visão do que é a igreja viva de Jesus na terra. Do que somos ou seremos nós. A partir deste momento que nós estamos aqui. Consegue entender, amados? Perguntas, já que é importante essa visão. Alguém tem comentário, pergunta. Se tem algum tipo de dúvida, você pode expressar, deve fazer, mostrar teu interesse. É que vai entrar também na avaliação, mostrar interesse. Amém? Perguntar, dar uma opinião. Tudo é muito válido. Nós já falamos também sobre a tricotomia do homem, que o homem é um espírito, que tem uma alma, que vive dentro de um corpo. Nós já comentamos. Sei que alguns vieram depois, mas assim é a vida do homem. Nós somos um espírito, que temos uma alma e vivemos dentro de um corpo. E daí essa questão, amados, espere só achar aqui a tricotomia do homem. O homem é um espírito que tem uma alma e vive dentro de um corpo. Um bom exemplo é o de um carro, onde o espírito é a combustão dentro do motor, combustível. A alma é o motor que faz funcionar o carro e o carro é o corpo. Estamos entendendo, amados? O carro é o corpo, a alma é o motor. Um carro sem motor, ele não tem mais vida. Mas o que dá vida à alma também, o que dá força da alma, o arranque, é o espírito, que é a combustão. Lemos o texto também de 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique completamente. E oro que a Deus que todo o vosso espírito e alma e corpo sejam preservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, dá entendimento, o texto fala do espírito, alma e o corpo, mas também que Deus, claro, Ele tem o nosso espírito, alma e corpo nas suas mãos. Nós entregamos tudo. Porque a expressão Deus quer o coração, isso quer dizer o interior, onde está a verdade. Amém? Vamos para o próximo. Conceitos da cruz de Cristo. Esse conceito da cruz de Cristo, ela nos dá uma visão claríssima do nosso dia a dia, da nossa vivência cristã. Eu passei também na folha, né? Tem essa projeção aí. Vocês que pegaram a folha agora, hoje, tem a projeção, né? Não. Tem. Não, aquela que foi dada hoje? Hã? Essa daí da eternidade, pastor? É essa folha que foi entregue hoje? Não tem a cruz. A cruz não. Eu parei aqui, ó, a cruz eu coloquei depois. Tá no grupo, né? Mas tem... não é aqui mesmo, é no grupo, desculpa. Não é aqui não. Não é aqui. É no grupo. No grupo... do grupo aqui da nossa... da nossa escola... Seminário de Teologia da Vida.
Então, está dentro do grupo. Então, aqui, amados, esse conceito da cruz, ele nos dá uma visão muito clara de todo o Evangelho de Jesus. Estão entendendo o que acontece com as pessoas? Como é a forma que se desenvolve o Evangelho dentro dela? O que acontece? Vinde, aprendei e ide. Esse é o verdadeiro discipulado de Jesus. Estão me entendendo? Primeiro, aos pés de Jesus está o que? A salvação. Salvação não está sobre Jesus. É nós que estamos aos pés, é lá aos pés de Jesus, de joelho, estão me entendendo? Clamando, pedindo por socorro, que nós encontramos a salvação. Mas sobre Jesus está o reino do céu, para onde iremos. Salvação, venha, aprenda e vá. Como eu disse, o Evangelho é simples. O que tem que fazer? 1 milhão de coisas? 3 coisas. Primeiro, claro, a conversão, que vai te dar direito à vida eterna. Mas só precisamos fazer 3 coisas. Vir para Jesus, aprender com Jesus e ir por Jesus. Estão me entendendo? Vinde a mim, aprendei de mim, ide por mim. Isso quer dizer, venha para Jesus, se converta, aprenda o que estão fazendo agora. Amém? Desculpa aí, caiu. Espero que não tenha estragado. Como é que coloca de novo aqui? Coloca você. Tem que ter um imãzinho. Está aí o imã? Deve estar dentro da roupa. Não está grudado o imã? Não, não está. Olha aqui. Isso aí. Maravilha. Bota mais para trás um pouquinho. Isso, que daí... Aí, feito. Aí eu não vou bater. Então, venha para Jesus, creia, se converta, se renda a Jesus. Aprenda de Jesus, lendo a Bíblia em casa, nos cultos todos, na escola. Estão entendendo? Aprenda. E depois a missão. Vá. Ah, mas a missão é para pastores. Não, a missão é para quem é de Jesus. Estão me entendendo? Consegue me entender, amados? Venha, vinde a mim, aprendei de mim e ide por mim. Deu para entender? Mas o Evangelho é só isso? Mas é tão fácil. O conceito da cruz, então, eu me converto, venho para Jesus, aprendo com Ele e realizo a missão dele, depois já tenho vida eterna. Só isso. Mas por que as pessoas não fazem só isso? Porque não aprendem, porque é ensinado um monte de outras coisas que não são importantes. Estão me entendendo? Que Jesus não trabalhou com o discípulo essas outras. Não ensinou. Às vezes coisas que não tem nada a ver. Interesses A, B, ou C. Estão me entendendo, amados? Falta de conhecimento. E tantas outras coisas que não precisa. Se coloca um monte de coisas. Quando o Evangelho, ele é simples para os simples. Fácil de entender e viver. Só ouvir para Jesus é caminhar até Jesus. O viver com Jesus, nós vamos aprendendo comunhão, contato com Ele e realizar a missão. Então, o que está faltando agora na nossa igreja, segundo a tua visão? Está faltando mais o vir para Jesus, a pessoa se converte, mas não segue Jesus. Porque o vir é seguir Jesus.
aprender Jesus e realizar a sua obra, que aprendemos. Estamos entendendo? Nós viemos para Ele. Eu aprendo, nós aprendemos dele para depois fazer. Ninguém faz o que não aprendeu. Mas ninguém aprende se não vir para Jesus. Consegue entender? Então, o vir para Jesus, ou aprender com Jesus e o ir por Jesus, desses 3 itens principais de todo o Evangelho, porque a salvação é resultado, aliás, a vida eterna é resultado disso, amém? E a salvação, então, é o entrar nisto, é a porta que se abre. E vida eterna é resultado, não é merecimento, é resultado dos braços abertos de Jesus, amém? Se ele não abrisse os braços para nós da cruz, não tinha salvação. Então é o resultado. O resultado é a vida eterna. Essa é a vida. Então, ao teu modo, quero ver agora as pessoas que... Porque são 3. O que está faltando mais na igreja de Jesus, nos dias de hoje? O vinde, que é o caminhar com Jesus. Vinde e aprender. E o aprender é o... É o vinde e o aprender. Eu creio assim. O querer aprender. É, o querer. Eu já Porque acho se que não é o querer vinde aprender, nunca vai e o aprender. ide. Porque aprender a gente aprende nos cultos também, né? É botar em prática o que a gente aprende. Tem muita gente que não faz. Hein? Não quer. Mas tudo é válido. Estou ouvindo. Mas as pessoas não querem, né? Não querem vir, não querem aprender, não querem ir. Às vezes até vem, mas não, eu só vou lá, vou participar. Não quero ter compromisso, sabe? Tá, mas daí não é, nem é vinde, ele está lá parado, aceitou Jesus, está lá parado. Muitos dizem, Porque para ter o vinde tem que caminhar com Jesus. você pega a tua cruz e me siga. Pesado, não quero. Não quer? Ô pastor, é que nem aconteceu. Eu tenho um primo do meu marido que ele se batizou tudo, sabe? Só que ele não seguiu, aí ele se entregou, bebe, faz o que faz e não seguiu, sabe? Só começou e Ele se batizou tudo, mas não seguiu. não caminhou com Jesus, não aprendeu, não seguiu Jesus. Porque eu só posso aprender seguindo alguém. Aprendo com ele, estando junto. Então, é a questão. E desse lado aqui. Eu acho que mais falta é o ID. Disparado. O ID. Que tem de pessoa que aceitou Jesus e saiu da igreja. Ou está em outra religião, ou está em outra filosofia, enfim. E aprender, eu acho que o mais tem é conteúdo que ensina. Tanto na igreja como na internet, livros. E o ID eu acho que é o que menos falta. Tanto para quem aceitou Jesus e está fora da igreja, para quem está na igreja e para quem está fora não vai poder fazer o ID. E muitos não fazem o ID por N motivos, porque se sente. Eu fazendo um adendo à palavra da pastora Neuza, a boa parte acho que não faz, porque não tem. Às vezes não tem, você conhece melhor que nós, às vezes não tem um suporte pastoral. Às vezes não tem suporte do líder, às vezes não tem suporte familiar, às vezes não tem suporte conjugal, às vezes não tem um suporte de um amigo, irmão, ou de alguém que ganhou para Jesus. E a lista é gigante. Mas tudo isso vai entrar daqui uns dias. Porque são as coisas principais que entra a questão da ajuda da igreja. Membros. Amém? De o mais forte ajudar o mais fraco. Isso vai entrar. O irmão que... Eu acho que é o do meio lá, pastor. O aprender. Isso. Por que muita gente está aqui hoje? Porque eles tiveram... Eu tive um discipulado assim, 6 meses, né? Então, eu sei tudo que ele me passou, os que fizeram discipulado, né?
eu vou ter que seguir o que eles me passaram, e foi uma grande, senão eu estava fora da igreja. Mas sem dúvida, ali criou. 6 meses nós, né, batendo ali todo sábado, né? É a mesma coisa que vamos dizer, pegar o Jean. Um se batiza, o Jean vai lá e dá uma aprendizado discipulado, né? Para essa pessoa, né? Não, a pessoa se batiza ali, largou lá e vai. Não tem como se sustentar sozinha. Agora falando do... Desculpa. Porque Deus do dízimo que eu tinha que devolver, que não é meu, eu aprendi lá o discipulado. Não precisa. Eu tenho essa apostila até agora. Não precisa o pastor estar dizendo ali, né, porque eu já sei, né, que foi onde eu aprendi. Né? Então aqui a gente já pode ver a geração da igreja no mundo de hoje e a passada é muito diferente. A passada, ela nascia aprendendo. Hoje, ninguém mais quer tirar tempo para isso. E nem os pastores tinham tempo. Naquele tempo era escola bíblica, né? Era discipulado. E aí depois vinham os outros, né? E ainda era a escola dominical, né? Pois é, a escola bíblica dominical, né? E eu noto assim que naquele tempo parece que o pessoal gostava mais. Mas todo mundo conhecia a Bíblia. Todo mundo conhecia. Dentro da igreja, entrava às 8 da manhã fazia-se nos jovens também. Como é que era o nome? O tipo de um quiz bíblico, né? Gincana, isso. Gincana e pergunta e resposta. Tinha pessoas que daí, no caso, tinha premiação para quem respondesse mais, acertasse mais, aquela coisa, porque todo mundo lia. O seguinte, só que as escolas, antigamente nós estudávamos só até a 4ª série, né? Nós na fronteira só tinha até a 4ª série. Mas tu era obrigado a rezar na hora que entrava e na hora da saída. E tinha trechos de religião que falavam na Bíblia. Tá? E tu tinha que decorar e aquilo caía na sabatina que fazia. Né? Era feito assim. Hoje terminou isso aí. Já entra dentro da escola, no celular, um para cada lado, virou um troço que não tem mais explicação. As escolas. Por isso o pessoal era mais disciplinado nas igrejas. Tudo. Então, amados, mais alguém quer falar aí que não falou ainda? Para esse lado aqui. Zé. Como é que era? O pastor falou a semana passada. Falta, as pessoas não se esforçam. Tudo eles acham difícil. Porque tem pastor que ensina, tem escola e ninguém quer ir. Falta de querer. Zé. Eu acho que a pessoa vem cá, aprende. Só que daí, talvez mais no final as pessoas vão aprender, largar o que aprendeu para frente. Não vai entender. Eu vim aqui, eu aprendi para mim, eu sei, entendeu? Mas o tocar para frente, várias vezes, nós não vai andar, não vai abençoar para frente. Deu para entender muito bem, irmão Zé, que é o aprender, mas não ficar só para si. E hoje, claro que a gente sabe que Jesus está próximo, aí tem os combates contra a igreja, que é do mal. E uma das coisas principais hoje é o mundo ensinando o egoísmo. Egoísmo puro, límpido, até sem roupa, sabe? Espelhado, brilhando, puro. Se ame, não é isso? Se ame toda hora. E eu vejo até a pessoa cristã falar isso, evangélico, né? Não, eu tenho que me amar e os outros que se explodam. Isso é evangelho. Então Jesus ficava lá no céu, para que ele dissesse sofrer por nós. Então, isso... Eu acho que é o id, pastor, porque
Porque tem muita igreja que quer fazer congresso e não quer sair para fora para ganhar almas, para fazer o ID. Muitos estão cheios, mas não estão fazendo o ID. Se enche, tá bom para mim. Sim, aí faço... Comi bastante, os outros... Porque eu penso assim, pastor, ó... O que é isso também, não é egoísmo? É egoísmo. O Senhor, Ele deu um arco e flecha para cada um de nós. E as flechas, aí o Senhor que dá para nós, através das aulas que a gente vem, através dos cultos que a gente vem, a gente recebe as flechas. E aí a gente lança as flechas que o Senhor entrega para a gente. Que é munido de coisas para fazer. Então, amados, o egoísmo é uma das armas do inferno hoje que infestou o mundo. Só vão me preocupar comigo. Eu estando bem, os outros que se lascam. Aí casa, marido, você tem que me aguentar e mudar e me aceitar eu assim. O marido também, você tem que fazer a mesma coisa. Não tem mais aquilo, eu vou mudar por amor. Nós vamos virar um só. Continua casado, mas cada um. E a igreja é um só. Amém? Consegue entender? A igreja é um só. Todos nós somos um só. Então, amado, não tem, o egoísmo é um grande pecado, um dos piores, não cabe dentro da igreja. Aí a pessoa no egoísmo, eu estou salvo, cheio do Espírito, e o teu irmão lá na casa, o próprio irmão, ele quer beber, desde que vá para o inferno. Estamos entendendo? Puro egoísmo. Mas isso é o que o diabo faz. Nós não estamos aqui para fazer o que o diabo faz. Amém? Só que temos que despertar para isso. Então, por isso nós precisamos do ID. Pastor, tá, ouvindo tudo isso aí, sobre o ID, sobre o vídeo, mas assim, senhor, o que a gente pode fazer para romper, como que eu vou dizer, as redes, elas estão aí, as mídias, tudo, então não adianta a gente fazer de conta que as pessoas não sabem sobre Jesus, que as pessoas sabem, porque quando é para apontar um cristão, as pessoas pegam, e apontam. Então eu quero que o senhor assim dê um conselho para nós, como a gente quebrar isso porque assim, Yes. Meu esposo não é convertido, um exemplo, ele sabe sobre Isso é bom. tudo, ele sabe sobre tudo isso, entendeu? Sim. Tá, eu oro, eu jejuo, eu busco, né? Então assim, sou cercada por Deus, sou cercada pelos anjos do Senhor, minha família é abençoada, mas assim, eu vejo muito, porque há muitos anos convivendo com as pessoas têm muita preguiça, entendeu? A irmã falou em esforço, porque eu convivo assim com o pessoal da igreja, com todos os departamentos, eu vejo assim o grande esforço que cada departamento faz. Então eu queria ver do senhor assim, alguma coisa que nós pudéssemos quebrar isso. Para quebrar isso, eu disse que quando com sua pergunta eu já sabia o que era o final. Eu disse, yes. Para quebrar isso é o que está acontecendo aqui. Está entendendo? Aqui eu diria que a última cartada, a mais forte desta igreja de agora em diante. Primeira coisa é estar aqui. Para a gente entender o que é o ID, o que é o aprender e o que é o vinde, aprender e o ID. E sermos o vinde, sermos o aprender e sermos o ID. Primeira coisa aqui. Mas para que isso funcione, se nós temos 50, que não tenha 25 numa segunda e 25 na outra, não vai funcionar. Vai se arrastar. Estão entendendo? Presença. Aqui, escola, que nós vamos tratar isso, de início ao fim, todos os detalhes, como só tratar a vida. Estão entendendo da escola? Da vida com Jesus. Estão entendendo? Vai entrar todos até o final. Não vai faltar nada. E o que faltar, vocês perguntam ainda. Então, a primeira coisa, sim, presença, escola. Segunda coisa, culto de domingo. Presença, maciça, de manhã e à noite. Quem pode também ter os cultos das quartas, que é bênção à tarde e à noite. Quem não trabalha nesses horários, estão me entendendo? Consegue me entender?
mas é presença maciça na igreja. Enquanto a pessoa vem um culto sim, um culto não, o dois não, essa pessoa não quer nada com Jesus. Estão me entendendo? Não vai entender o vinde, não vai o aprender e nem vai o ide. Então, as duas coisas principais, presenças aqui, interesse, abraçar comigo. Eu até escrevi hoje, anotei lá, na hora da minha oração. Abraçar comigo a causa. Aquela que eu abracei, comecei a abraçar mais de 5 anos atrás. Que estamos aqui agora, hoje, é resultado de mais de 5 anos de processo de Deus na minha vida, de oração, de jejum incansável. E aí a pessoa disse, mas eu fui lá 1 mês e não aconteceu. Você acha que Deus vai dar para as pessoas o que está no profundo do coração dele, porque eu faço uma oração e um jejum e um pedido? Esqueça. Se Deus não vê que você quer, que você deseja, que você almeja, que você quer, Ele nem começa a abrir o coração para ver o que tem lá dentro, amém? O que tem aí, que todo mundo aprendeu, tudo bem, mas o que está dentro do coração de Deus? As profundezas, a revelação das profundezas. E o que eu estou fazendo tem material lá um monte já, que a gente agora está encaixando. Mas tem coisa que eu ainda estou modificando e melhorando, porque Deus ainda vai dando. Ele não dá todo dia um monte, não. Estão me entendendo, amado? É um pouco. Então, quando nós desejarmos, e aqui eu estou aqui para implantar desejo no coração de vocês, que mude aqui, ó, de estar, não faltar uma segunda-feira, não faltar um culto de domingo, tem amanhã e à noite, quem pode nas quartas-feiras ou à tarde, hoje não faltar um. Vamos trabalhar assim com o GV, os grupos Vida, e todos nós vamos estar lá, e todos nós vamos abraçar, amém? E aí você vai ver que começa a acontecer naturalmente a tua resposta. Estão entendendo? Natural. Porque o que nós fazemos e o que nós depois recebemos ou colhemos é só uma consequência. Estão entendendo? Como a consequência da vida eterna. Qual que é? Vinde, aprendei e ide. A vida eterna, ela é uma consequência do que somos. Amém, amados? Do que fazemos. Então, quando você chamou a pergunta, eu fiz assim, porque eu já sabia onde é que você ia chegar. Estão entendendo? Obrigado por fazer essa pergunta. Amém, amados? Então, mas Thalia. Eu só queria fazer um comentário. Eu acho que o Vinde, o Aprender e o Ide, eles são muito interconectados. Então, claro, um problema num causa problema nos três, né? E pessoas diferentes têm problemas em partes diferentes. Mas eu acho que a questão, principalmente do Vinde, é difícil, porque, que nem a Sinara falou, as pessoas conhecem Jesus no sentido de elas sabem quem Jesus é, elas sabem o que Jesus acreditava, mais ou menos, pelo menos. Hoje em dia no mundo é difícil conhecer alguém que não conhece, pelo menos por cima, quem é Jesus, quem é o Jesus histórico, o que aconteceu. Sabe disso. Isso, sabe que é a religiosidade, né? Isso, mas também sabe que Jesus é amor, sabe que Jesus é um cara legal. As pessoas sabem, conhecem Jesus dessa forma. Quem eles têm dificuldade não é Jesus, é a gente. Sabe o que eu vejo na internet? Eu vejo as pessoas falando assim, ó, eu gosto de Jesus, quem eu não gosto são os fãs de Jesus. Ou, eu gosto de cristão, só não gosto de crente. Eu ouço essas coisas no sentido de eles não têm tanto problema com Jesus quanto eu acho que eles têm problema com a gente. Claro que em parte também as igrejas, porque não foram mais igrejas que Jesus criou, mas as dos homens gerou isso. Não acredito mais em Jesus por causa da igreja. Porque as pessoas, a igreja que não é igreja, a igreja que é religião, a religiosidade, manchou o nome.
tomou igreja, tomou conta. conta. Exato como a gente anda falando nas outras semanas também sobre essa questão da religiosidade, quando se atrapalha, quando se incomoda, é que as pessoas elas não querem religiosidade, elas querem Jesus. Só que como elas vão chegar em Jesus, se toda vez que elas chegam, a religiosidade também atrapalha. E atrapalha, incomoda e machuca as pessoas, porque a religiosidade ela também fere as pessoas. Então elas chegam, dão de cara com a religiosidade e vão embora. As pessoas que se aproximam de Jesus, até por conta própria, porque elas têm fome e sede. Mas um dos tropeços, hoje em dia, é a religiosidade. Porque elas dão com a religiosidade na metade do caminho, e essa religiosidade faz ela esmorecer, porque não gera o que ela precisa, bagunça a cabeça e atrapalha. Por isso que as igrejas hoje, a maioria, tudo virou religiosidade. Mas a maioria das pessoas, que Deus me perdoe de falar isso, elas não querem abandonar o pecado. Elas vão na igreja, religiosidade. A igreja cuida delas, a igreja ampara elas, dá amor, cuidado, em todas as áreas que elas precisam. E o que acontece? Mas eu vou ter que, Jesus diz, eles não entendem a parte que Jesus diz, vinde a mim como está. Eles acham que não permanecer como está é da noite para o dia, não é? As pessoas não têm paciência, elas não podem largar o bailão, elas não podem, porque elas acham... Mas porque encontrou religiosidade. Estão entendendo? E aí, emperra ela na religiosidade. Eu quero ir para o céu, mas sem mudança, sem cruz. Estão entendendo? Sem transformação, sem preço. Eu entendo, né? Mas a pessoa, ela também precisa ter um pouco de sabedoria e inteligência. Mas a pessoa tem que ter. Mas a culpa ainda é nossa. Nossa, dos pastores, nossa, da igreja. Porque a igreja permitiu a religiosidade. Achou boa. Estão entendendo? Fala aí. Eu acho também que faz parte assim da gente querer aquela mudança de dentro para fora. Aquela transformação, a palavra do Senhor fala, daquela transformação do nosso ser que vem do coração, muda também nossos pensamentos. O que eu fazia, não vou fazer mais. Porque o Senhor ele vai nos transformando e nossas atitudes vai mudando conforme a nossa transformação. O louvor muito também que ele diz sobre em buscar o Senhor aquela transformação de dentro para fora. Não só vestir a capa da religiosidade, cabelo comprido e vestes longas, se não tem realmente aquela transformação de dentro para fora. Acontece que você está aqui, digamos, dando uma aula boa sobre o que é a igreja viva. Está me entendendo? Ao contrário da religiosidade. É isso. Igreja, mas tem que começar por nós, pastores e líderes, de trazer a igreja para dentro da igreja, quer dizer, ser igreja. Que daí vamos ensinar todas essas coisas em vez de ensinar a prosperar somente, receber milagres, receber maravilhas. Estão me entendendo? Seguir só o pastor, que é o melhor, ou a igreja que é a melhor. Quer dizer, Jesus muitas vezes é esquecido, aparece o nome de pastor, aparece o nome de igreja, aparece o nome de religião, aparece o nome de tudo quanto é coisa, menos o nome de Jesus. Se ensina tudo, menos mudar de vida. Não, porque não pode falar, se eu falar de pecado eu vou embora. Então daí todo mundo fica religioso, porque o próprio pastor prega a religião. Estão me entendendo? Então o culpado fomos nós. Então qual é o obstáculo que eu vejo maior agora? Nós estamos o quê? Começando a ensinar sobre igreja verdadeira de Jesus, igreja viva. Amém? Reino dos céus. Então você tem que vir para aprender e depois ir, amém? Passar para os outros a mesma coisa. Qual é o maior obstáculo que eu acho? É fazer as pessoas entender que somos diferentes. Estão me entendendo? Esse é o maior obstáculo, que somos agora igreja viva, igreja do reino dos céus,
e que eles precisam vir para cá. Sair das outras e vir. Lembra que eu sempre ensinei para nunca convidar um membro de outra igreja? Porque também havia muita religiosidade já na minha vida que eu aprendi. Agora é diferente, agora Deus me mandou, não é uma coisa, é determinação de Deus. Chamar todos os perdidos, primeiro. Segundo, buscar todos os desviados de qualquer igreja, de qualquer religião, de qualquer denominação. Terceiro, cuidar bem dos que estão dentro. Estão me entendendo, amados? As 3 coisas. Então, a partir de agora, já vão aprendendo o que você encontrar pela frente. Que estão em religiosidade, que estão perdidos, que estão desviados, trazer. Mas ainda, para o mundo entender, o que nós podemos fazer a mais? Não, é apenas mais uma igreja. Como vamos provar? Estão me entendendo? Nós vamos ter que orar e jejuar para que Deus abra portas de como provar que somos diferentes. Já te dou. Como provar que somos diferentes? Amém? Como? Vamos pensando. Porque nós temos, quando Deus abre as portas e a igreja fica grande, daí só a quantidade de pessoas chama a atenção de outras. Mas até lá, nós precisamos, e continuar ainda, achar um meio, com jejuns, com oração, com clamor, que Deus nos dê alguma ferramenta de mostrar que somos igreja diferente. Amém, amados? Só que a igreja diferente, como todo mundo está acostumado na religiosidade, não é fácil de aceitar aqueles que já conhecem. Os que não conhecem é fácil, porque vem conhecer. Estão me entendendo, amados? Esse é um desafio que ainda precisamos orar para que Deus nos dê, além das ferramentas de internet, que a gente está aí vendo os irmãos aí se esforçando, né? Colocando, como eu já falei, comece a mostrar parte das mensagens, comece a falar da igreja, apresente a igreja, porque às vezes nós mesmos nos grupos aí tem tudo quanto é coisa, tem florzinha, tem frutinha, tem grilinho, mensagenzinha lindinhas que não chegam a lugar nenhum e não mostra um culto da igreja, não mostra uma parte da mensagem, não mostra um testemunho de um irmão. Estão me entendendo, amado? Nós mesmos, então, nos estragamos. Nós temos que mudar aqui. A Luana. Só fazer um adendo até o que o senhor falou. Como que a gente vai fazer isso? Também a gente tem que ser exemplo. Se o povo lá fora nos vê como a igreja de exemplo que faz, porque às vezes eles enxergam, eu não vou para aquela igreja porque o irmão faz isso. Acho que a gente tem que servir de exemplo vivo, tem que ser a igreja viva de exemplo. E o exemplo sai da onde? Quando nós começamos a entender o que é vir aprender, que o aprender é viver, amados. Não é aqui, é o aprender aqui dentro. É viver Jesus, mostrar Jesus para o mundo, que é o ID. Aí eles vão ver, não, opa, vou lá para a igreja porque é diferente. Tem o que eu preciso. Consegue entender? O que eu vejo assim, é que nós estamos criando raízes, e o Senhor que está colocando a água nas nossas raízes. A igreja viva está criando raízes. E criando raiz vai brotar. E um dia vai crescer, e vai aparecer os frutos. Não é isso? Porque adubo não vai faltar, Deus sempre vai colocar também. Não adianta crescer sem raiz. Esse é o que foi, o irmão falou sobre o discipulado. O discipulado cria raiz. Mas foi onde eu fiquei, né? No meio, e se eu não tivesse aprendido discipulado, eu não estava aqui, né, pastor? E a mesma coisa, quem se batiza, vem, se batiza. Está fora? Então, amados, aqui, a minha visão é que a nossa igreja, onde falta mais hoje, é o ID. Claro que sem aprender o vinde, sem o aprender, não adianta querer ir. Por isso estamos ensinando.
com toda a expectativa que Deus gere no coração o id. Amém? Que é eu ir lá buscar o irmão e trazer para cá. Estão me entendendo? Caído, o doente, quebrado, né? Trazer, ir para buscar. Amém? Eu creio que mais falta. Mas falta por quê? Por causa que está faltando o vinde e o aprender, o gerar. Porque nós estamos falando por cima. Vinde, aprendei e ide. Mas o vinde é quando eu me disponho, que nem o profeta Eliseu, né? Queimou até, sacrificou os bois que estavam lavando, queimou o arado ali com tudo para poder assar o boi, e deu para os peões, todo mundo comeram, e ele disse: agora vocês continuem arando com as juntas de vocês, porque a minha junta de boi não existe mais. O meu arado, a canga, não tem mais, porque eu queimei e nós comemos. E agora estou indo com Elias. Estão me entendendo? Então, esse é o vinde, é se desprender para ir para Jesus. O aprender é o transformar aqui dentro. Amém? É o gerar Jesus aqui dentro. Estão me entendendo? E daí não precisa dizer vá. Naturalmente, se eu vim e eu aprendi, foi gerado, eu vou querer dar o que está gerado aqui dentro de mim. Então, eu creio, talvez a culpa é minha, de ainda as pessoas não entenderem muito bem o vir, que é o caminhar com Jesus, o gerar, que é o aprender, gerar Jesus dentro de nós, e aí ir por Jesus. Aí vai acontecer, mas o que mais acontece hoje, o maior problema hoje da nossa igreja é o ID. Porque às vezes tem um visitante no mês, 2 no máximo, quando podia ter pelo menos 10 visitantes por domingo, no mínimo, pelo menos. Estão me entendendo, amados? Então, já dá para entender, mas não é cobrança que nós estamos ensinando. Eu já falei, a culpa é minha. Vamos aprender aqui, depois automaticamente vamos lá. Dá de eu fazer uma colocação? Pode. Na minha família, né? Na minha família tem 6, agora eu contei rápido ali que eu me lembrei, né? 6 que se batizou aqui, desviou, né? Só por falta do entendimento. Disso. Na casa, ir lá e fazer uma visita, né? Isso aí. Alguém que cuide também, você vai ter um processo posterior. Tenho 2 cunhados, né? A minha filha, né? Por coisa de, né? Sobrinho. Né? Então, é isso aí que precisa de... Conhece a palavra e estão lá desviados. Alguns até a irmã Sinara, quando comentou da família que a gente também conhece, às vezes tem algumas pessoas que elas nunca vão querer nada com Deus, mas não são todas. E depois, assim, ó, na casa deles tem louvor, sabe, assim, ó, é uma coisa, falta um empurrão, né? Uma busca. Fala, irmão. Na parte jurídica ali também. Quando tem os outros ali pertinho, sedento, que ninguém fala nada. Aí eu lembro até, quando eu estava lá na congregação do bairro, onde vai pro, onde tem lá o viaduto que vai lá para o Carrefour, a Floresta. Isso há alguns séculos atrás, quase. Quando eu assumi a congregação lá. Aí teve uma mulher que ela foi lá e depois eu entendi que ela foi mandada pelo capeta. Só para me tirar todo o tempo. Porque era 2 visitas no mínimo por semana, porque ela não parava. E lá no culto só tem que visitar, porque agora tem esse problema, agora eu tenho aquele, agora eu tenho aquele. E aí, um monte de visitas que a gente fazia naquele tempo, mas aquela mulher chegou até um dia que eu já não tinha mais o que orar. Não tinha mais. Eu digo, você tem mais um probleminha ainda para me orar? Porque cada vez ela criava um. Cada vez tinha um. Você não tem
mais um para orar? Ela disse, pô, ainda achou mais um. Então oramos, ministramos no poder de Deus. Né? E agora, não temos que, então a partir de agora não vem mais na sua casa. Agora você vai lá para a igreja e se firma com Jesus. Porque eu já fiz minha parte e não fui mais. Ela foi mais 2 meses, sumiu, desapareceu, nunca mais. Porque não queria nada com Jesus. Mas eu fiz minha parte. Só sei que podia ter cuidado de mais 15 pessoas. Estão me entendendo, amados? Então tem muitas pessoas que elas não querem nada com Jesus. Só querem... A gente tem que vigiar, né, pastor? Por causa que eu comecei no ministério que eu era lá, eu vivi tudo para tentar ganhar pro rapaz, assim, uma rapaz dele era desviado, né? E no meio disso, eu era novo na fé, né? E eu acabei caindo por causa dele, sabe? E aí, então a gente tem que vigiar muito, né? Às vezes tu vem com sede, tu quer, mas e aí só que tu não tem aquele preparo, e quando vem uma bandeja, e tu aceita aquela bandeja e tu cai tentando fazer o IT, tentando ganhar uma pessoa, tentando levar uma pessoa. Já aconteceu com muitos e muitos isso. Quem é novo na fé tem que ter mais cuidado. Faz o seguinte, a gente vai terminar então uns minutos antes, já que está quase no fim. E daí a gente vai comer biscoito com café antes de ir embora. Não, 2 situações que eu acho que todos aqui têm, já tiveram e vão ter. A questão do comodismo, pastor. Imagine o cônjuge, o esposo, a esposa, o irmão de sangue, o melhor amigo, enfim. Se for um esposo, ele tem uma esposa fiel a Deus, fiel a ele, marido, fiel à família, leal, né, que cuida da casa e tal. Aí o melhor amigo dele é cristão, ora por ele, a mãe dele também é. Ou seja, ele está cercado de pessoas com essa palavra que ora, que busca. Ele tem emprego, ele tem fartura, ele tem saúde. Então, a vida dele está estável. E na volta deles, as pessoas que querem ganhar para Jesus também estão bem. Está muito cômodo para ele, vai se converter para quê? Segundo ponto. Eu tenho um amigo meu, muito amigo pessoal, a família dele, ele e minha esposa. E desde antes de eu conhecer eles, eles estão numa luta todo mês, todo dia, de doença, de coisa, tal, assim. E eles não vão nas igrejas mais, porque se decepcionaram aqui, se decepcionaram com irmãos aqui, com outros irmãos que eram daqui, não estão mais aqui, não sei onde é que estão. Mas aí 2 situações. O marido, a esposa, ou a mãe, ou o cônjuge está cômoda, naquela estável, naquela fartura, e o outro parece que o homem se acostumou naquela luta de décadas. E fica viver sofrendo. Aí, os 2 parados. Em ambos os casos, a gente quer ganhar eles, a gente quer trazer eles para a igreja, e a gente não consegue. A gente tem credibilidade, eles veem a diferença, enfim, mas a gente não consegue trazer. E aí? O que nós temos que falar em as coisas, Jean, daí nesses casos, é aquilo que nós estamos colocando aqui. É sermos diferentes. Chegar e abrir, você já foi fui muito igreja. Não, agora nós queremos te levar para uma igreja que vai te ensinar a viver com Jesus, o Evangelho. Diferente. E é uma forma que nós temos que achar, eu volto ao assunto de novo, como anunciar uma igreja diferente, que as pessoas entendam o que é, para ter curiosidade de vir. E quando vier, encontrar, claro, a diferença. Amém? Para permanecer. Essas pessoas também, não, você já foi em igreja, não quer mais. Hoje tem que vir ver uma igreja diferente, que você precisa. Você precisa ser salvo. O que não quer nada com nada, você está muito bem, né? Mas você vai para o inferno. Se você não se converter, você precisa de Jesus. Essas pessoas têm religiosidade, né, pastor? Sim. Porque quem está olhando para Jesus, eu tive muitas circunstâncias na minha vida, assim, pastor, que me entristeceram assim, de uma forma, e eu pensei assim, mas o que eu quero, né? Mas eu disse, não, mas eu não posso olhar para eles, eu tenho que olhar para Jesus. Porque se eu tivesse olhado para o que fizeram, como as coisas aconteceram comigo, eu tinha parado, eu não estava mais na igreja, eu estaria, sei lá, no mundo. Mas se as pessoas agissem assim, não tinha ninguém na igreja. A mensagem de ontem, lembram ou não? As decepções.
Na casa, porque não são igual a nós. Na igreja, na escola, no trabalho, porque nós queremos que as pessoas sejam igual a nós. Ninguém é igual. Aí nos decepcionamos. E a decepção nos tira da igreja. Então nós temos que vencer as decepções. Saber que isso é natural, se decepcionar. Mas não pode ser o caminho de deixar Jesus. Estão me entendendo, amados? Porque não tem um igual ao outro. A pessoa casa achando que a mulher vai ser igual. O marido vai ser igual. Depois que casa, vê que um é o norte e outro é o sul. Ah, não é a vontade de Deus. Claro que é. Vamos trabalhar aí a questão, vamos mudar. Marido muda um pouco, mulher muda mais um pouco. Mas o que o mundo ensina hoje? Que não é para mudar. Tem que fazer o que eu quero. Então vai casar com um cachorro. Então, melhor. Mas não, agora estão casando com eles mesmo. Porque daí vem cá, totozinho. Sim. Ô pastor, estão casando com eles mesmo? Tu tinha que uma mulher casou com ela mesma? Fez até o casamento. Ela fez o casamento com ela mesma, porque ela disse que ela se ama tanto que ela não precisa de outro. Ela Que casou com ela beleza. mesma. Que beleza, rejeitou até o cachorrinho. A cerimônia e tudo já acredito. É misericórdia, mas esse tipo de colocação choca e chama atenção. Estão me entendendo? E às vezes algumas palavras assim, e eu faço de propósito de vez em quando, estão me entendendo? Para chocar. Porque quando choca, chama atenção. Desperta. Não pode ser o tempo todo, não, mas de vez em quando sim. E isso é estratégia para chocar mesmo. Porque tem pessoas que ela só vai mudar se tiver um choque elétrico na vida dela. Também tem que cuidar com a internet, porque também tem aquela situação lá de casamento virtual, casamento com inteligência artificial. Estão fazendo até o modelo, tudo direitinho, porque isso aí é obra de Satanás para não haver a geração, o homem que Deus criou, que Deus trouxe a família. O diabo está querendo distorcer tudo, destruir, impedir que essas crianças nasçam, que as crianças da geração de Deus. Olha, sobre isso eu sei um pouquinho. Daí a questão eu ouço bastante falar. Bom, casamento não chegou porque é uma questão de legalidade, fica bem impossível, mas relacionamento, relacionamento algumas pessoas andam tendo e criando apego, sim, aos chats de inteligência artificial, que tem vários. Elas criam um apego real e elas... Tinha a geração de hoje, né? Porque elas têm dificuldade de ter relacionamento com os outros e a inteligência artificial vai sempre dizer: não, você tá certo, não, eu te entendo, não, e vai falar sempre o que você quer ouvir, porque ela é programada para falar o que ela quer ouvir. Ela não tem inteligência. Isso que as pessoas não entendem, que não existe inteligência artificial, existe um programa de linguagem que reproduz linguagem que existe na internet. Então ela vai falar com você do jeito que para te agradar. Ela não é inteligência, não existe, ela é morta. Tem a inteligência real. Ela é um papagaio. Ela é um papagaio. Que ouve e fala. Então, a questão é, as pessoas criam mesmo. Então Thalia, é melhor aprender com um pastor, com um pai ou com um papagaio? Tem o papagaio aquele lá. Porque Jesus vai falar, aleluia! Aleluia de novo! Então essa é a questão. A geração de hoje. Aí a gente volta para outro assunto, que é um problema, sem dúvida. Mas por que todos esses desajustes? Você fala, se houve 10 minutos, já aparece um monte. Elas não conseguem se relacionar com pessoas, aí tem que se relacionar com inteligência artificial ou com o papagaio. Estão me entendendo, amados? Que vai só pá. Ela pede uma coisa, ela vai dar. Está lá dentro programado para aquilo, para resolver, para responder. Por quê? Porque antes tinha relacionamento. Na escola, nas igrejas, nas comunidades. Hoje tem relacionamento também com uma máquina, que é o telefone. Aí não sabe mais falar um com o outro. Aí não consegue mais arrumar uma namorada. Muitas pessoas. Estão entendendo? Porque o telefone não quis namorar. E não sabe conversar com o outro. Então, amados, é a geração que nós estamos, que vai ter que achar outras
saída para poder ganhar essas pessoas, essa geração nova e mudar. Senão para onde vai, eu não sei. Amados, vamos... Eu só quero ler então 2 textos aqui para terminar, para nós tomar um café. Conceitos da cruz de Cristo. Então, o que nós falamos, vinde a mim, aprendei de mim, inde por mim, sereis salvos, descansa na eternidade. Mateus 11, 28 e 29. Vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Só aqui Jesus diz 2 coisas: vinde a mim todos e aprendei de mim. E em Mateus 28, 19, portanto, ide e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, qualquer pessoa, qualquer problema tem que vir para Jesus. Tudo está em Jesus. E aí aprender dele. Ele é manso para ensinar, paciencioso. E depois, Jesus mesmo disse, agora vão por mim. Os discípulos vieram, aprenderam, 3 anos aprendendo. Dia e noite. Caminhavam só com ele. E depois Jesus começou a ensinar eles a ir. Primeiro mandou 12, depois 70, estão entendendo? E assim aconteceu. Então, aí, a partir de segunda-feira, hoje nós trabalhamos um item só. Você pode dizer, mas tivemos aqui 1h30 só com item, conceitos da cruz. Mas, amados, é isso que tem que ficar no nosso coração e na nossa mente. Senão não transforma, estão me entendendo? Para mim, foi uma das aulas mais proveitosas até agora. Estão me entendendo, amado? Só falta a gente entender mais um pouquinho a profundidade disso, que o que é o vinde, que é seguir Jesus, aprender é morar com Ele. Amém? A gente aprende olhando para Ele, ouvindo fazer. E depois o ide, estamos preparados. Aprendemos com Ele. Mas isso são coisas que se gera aqui dentro. Não é só aqui, gera no coração, gera na alma, no espírito. Estamos entendendo, amado? Então nós temos que sair daqui pensando no gerar. O vinde é um gerar, o aprender é um gerar maior, mas o ide também é um gerar. Porque esse ide não pode ser, não, porque eu sei que para ir para o céu eu tenho que fazer. Não, porque o pastor mandou, eu tenho que fazer. Estão me entendendo? É porque Jesus Jesus. Ele gerou aqui dentro. Ele gerou aqui dentro e agora é a minha vontade, é o meu desejo, é o meu amor por essas pessoas que precisam, porque fui gerado nisso, neste amor, estão entendendo? Nesse desejo de vontade. Tem que gerar dentro de nós. Quando gera dentro de nós, não precisa estar insistindo, a gente faz porque está dentro de nós. Amém? Gerou dentro de nós. E nada melhor do que gerar orando, jejuando e trabalhando, como nós estamos aqui. E a semana que vem nós vamos aí ter a visão, aí vamos ter só agora uma visão sobre a visão do reino dos céus. Tem aí as 7 colunas da vida espiritual. A nossa vida espiritual, ela é fundamentada em 7 colunas que seguram o crescimento do reino dos céus. Então nós vamos ter agora só a visão, para você entender, ter uma visão, vai ser rápido, das 7 colunas. Amém? Depois, na próxima etapa, que nós vamos daí falar sobre a geração do reino, criar o reino. Aí nós vamos começar desde o alicerce. Vamos chegar nas colunas de novo. Só que daí quando chegar nas colunas não é a visão. Aí é aprender, aí é extenso. Amém? Então não perca, segunda-feira que vem que nós vamos começar a apresentar a visão das 7 colunas da vida de fé do Evangelho.
de Cristo, do cristão. Amém, meus amados? Então vamos encerrar.